Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você de casa, em que eu falo algumas coisas legais para a gente bater papo, para a gente descobrir, para a gente ficar sabendo. No programa de hoje, a minha primeira entrevista, esse meu primeiro bloco, eu tenho o prazer de conversar com um querido que eu tenho o prazer de compartilhar a minha vida em diversos projetos, Natan Cardoso, artista circense, mágico e ator, e que hoje vem conversar com a gente, para você aí de casa, sobre um projeto que nós dois trabalhamos juntos, que é o documentário Cardoso, uma família, uma arte, uma história. Seja muito bem-vindo, Natan, ao meu espaço de bate-papo com o telespectador lá de casa. Eu agradeço de verdade, muito feliz com tudo que está acontecendo, também por esse espaço, essa pauta, da gente poder falar um pouquinho desse projeto. Aproveito para agradecer o empenho da X da Questão Produções, que você faz parte, Comunicação Livre, por ter abraçado não só esse projeto, como os outros projetos que a gente participa de uma maneira muito peculiar. Que legal, Natan. Olha só, a gente está falando do Cardoso, que é esse documentário. E aí eu queria fazer uma pergunta capciosa. Para o Sim. telespectador lá de casa que não sabe, esse projeto venceu um edital da Lei Aldir Blanc da cidade de Isso, Petrópolis, e que fui eu que escrevi o projeto. Então, assim, nós vencemos esse filho juntos juntos. nesse processo. Mas o que fez você ter a ideia de entrar com esse projeto no edital de concorrência? O que fez eu ter a ideia porque, durante um tempo da minha vida, eu raramente falava da história da minha família, do circo. Algumas pessoas conheciam a minha história, sabiam, mas eu falei, poxa, eu acho que é preciso ser falado de fato, de verdade, que eu tenho uma tradição circense que, assim, pelos depoimentos que a gente escuta da família, a gente está contando aí mais ou menos entre 4 e 5 gerações, para que a gente não erre, né? Então está mais ou menos entre 4 e 5. Então, assim, eu acho que é um momento, e é muito bacana, porque é um registro que vai ficar, não só para minha família, mas para quem quiser conhecer um pouco mais de uma trajetória circense. Muito legal. Quando a gente fala no documentário, né, da sua família, a gente começa lá no seu bisavô, não é isso? E lá para trás. Isso. Não sei, na verdade, eu não me recordo se é lá no bisavô, mas é mais ou menos por aí. E aí tem o avô, que era o toca-toca, não é isso? Isso, meu avô era o palhaço Toca-Toca, né? Que ficou conhecido no meio circense como o palhaço Toca-Toca. Depois Meu vem pai, meu pai, depois vem eu e meus irmãos. que legal. Natan, como é que foi o processo para você da construção desse documentário que vai ser veiculado em breve? Foi um processo emocionante, né? Até de descobrir algumas coisas relativas à família, um processo que a gente gostaria que tivesse muito mais tempo para realizar de uma forma, digamos, mais abrangente, mas é um processo que teve no meu ver, vai ter um desfecho muito satisfatório, junto com a Luciane Fortunato, que é uma jornalista que também está trabalhando com Sim. a gente trabalhando algumas entrevistas online com meu pai, né? E eu tenho a felicidade e a oportunidade de ter meu pai ainda em vida, né? Para que ele possa contar um pouco dessa história. Então, o processo passou mais ou menos por aí, com muitas conversas online, por conta do momento que a gente vive, Sim. e estamos aí preparando esse documentário. Quando você fala dessa coisa de ter o seu pai vivo, seu pai que tem seu Oséias Cardoso, o palhaço Lambança, que carinhosamente eu às vezes chamo ele de seu Lambança, afinal de E, contas ele é um senhor de 73 anos. Eu me sinto e, incomodada, chamo ele de seu Lambança, logo que eu uso o seu da educação formal que os meus pais me deram e é, ainda uso o nome artístico dele. Como é mas você viu o seu Lambança vendo a história da família dele
sendo gravada, conversada e virar um documentário? Eu acho que é muito legal, porque a gente, na nossa família, fala muito disso, de algumas homenagens que fazem a artistas, e é muito legal você fazer uma homenagem, que, de certa forma, é uma homenagem ao Sim, artista que ainda está vivo, né? Em vida, recebendo essa homenagem, uma história que vai ficar. Então, assim, é nostálgico, sim. emocionante, porque é nostálgico, a gente lembra de coisas lá de trás, e a gente às vezes fica sem palavras, porque pega a gente de surpresa, porque está falando de mim, está falando da minha família. Então, e é até complicado eu poder falar um pouco disso. Dá um nó na garganta? Às vezes dá um nó na garganta, sim, Seu né? Lambança tá feliz? Está feliz com todos os projetos. Ele sempre foi muito feliz na carreira dele. Eu digo assim, com todos os percalços que teve de criar uma família no meio circense, Sim. ele sempre foi uma pessoa muito bem resolvida como artista. E eu digo resolvida financeiramente e focada no que queria fazer na vida dele artística. Legal. Não digo de riqueza, não, de riqueza monetária, mas ele é uma pessoa resolvida que ele hoje tem, digamos assim, vamos usar o velho ditado, o pé de meia dele, que conseguiu tudo através da arte. Que legal, Natan. Acho essa sua fala muito importante, porque a gente vive num país em que não valoriza, em minha opinião, a arte como deve. A gente está Sim, num momento de pandemia em que a maior parte dos artistas não está podendo executar de forma plena as suas atividades laborais, aquelas que fazem a gente nos manter dignos enquanto cidadãos, pagando as nossas contas e fazendo o que a gente faz. E aí eu me incluo nesse agente, porque sou produtora cultural, então também sinto sim, esse momento de pandemia. Saber que alguém educou sua família, seus filhos, hoje tem uma casa e dignidade nas artes circenses, é também uma isso. forma da gente dizer para os jovens que querem trabalhar com as artes circenses que é possível, que é viável. É isso que a gente também Assim, está querendo assim falar? não, isso não só a arte circense, mas como todas as artes, na verdade, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo, muito difícil, porque a gente tem que estar mostrando o tempo todo o profissionalismo, mas é gratificante. Eu me sinto realmente assim lisonjeado com tudo isso, de ver que meu pai hoje ele pode ter uma velhice, digamos assim, um pouco mais tranquila, né? Sem luxo, sem riqueza, sem esbanjar, mas o velho ditado diz: dá para viver, Legal. né? Acho isso muito importante, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, principalmente para as novas gerações, para os Com jovens que certeza. possam vir a estar nos ouvindo, dentre eles o seu filho, que faz parte Isso do documentário, que não faz fala, parte. a gente sabe que ele aparece e tal, não sei o quê, mas ele é muito tímido. Você acha que Pedro, de verdade, vai ser a quinta geração nas artes? Acho que vai, mas como eu digo sempre, e você já viu isso também, ele Sim, gosta muito dos bastidores, né? Ele é aquela pessoa que ele gosta de ajudar, de ver, eu tenho que colocar, a cadeira tem que estar nesse lugar, a cadeira da cena, então eu acho que ele tem uma vertente maior para os bastidores, não sei ainda em que área, mas ele arrisca uma mágica, alguma coisa assim. eu vou te dizer uma coisa do coração e compartilhar com o nosso telespectador lá de casa que está assistindo o programa Comunicação Livre. Eu vejo o Pedro Cardoso, como um excelente contra-regra, diretor de produção, Sim, continuista em TV, sim, porque ele tem um olhar de. E aí, para quem não sabe, a gente trabalhou junto em 2018 num espetáculo delicioso na Praça Dom Pedro, e o Pedro ia muitas vezes. E eu me lembro de algumas vezes o Pedro falando assim: da última vez que eu vim, a mesa não estava tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo. é, Então, ele tinha ele um tem olhar esse olhar. continuidade muito interessante. O que a gente consegue perceber é que talvez ele não seja o palhaço, o mágico, mas que seja o cara que aprendeu É. com as artes.
E Ele aí, tem esse olhar. ele tem esse olhar malicioso, não tem? Eu participava de um programa de TV há um tempo atrás e uma vez eu precisei levar ele para a gravação. Aí eu avisei o pessoal da produção, eu vou levar meu filho, e ele era bem menor. Ele começou a dar ideias na gravação e o pessoal da direção começou a colocar as ideias que ele estava dando. Ai, que delícia! Entendeu? Então, Pelo menos umas 2, 3 ideias que ele deu, eles colocaram. que delícia! Né? Queremos um Então produtor, é isso. quem sabe, né? Vamos deixar ele ter o direito da liberdade de escolha, mas quem trabalha com cultura adora carregar os seus para a cultura. Claro. Natan, a gente... Deixa eu falar uma coisa rapidinho sobre essa coisa do nome, que eu acho interessante, é até legal para o telespectador conhecer um pouco. Você falou Seu Lambança, e você sabe disso. Se você ligar para alguém do meio artístico que conhece ele e falar o nome dele, quase ninguém conhece. Mas se falar assim, o Lambança, aí todo mundo, já sei quem é. Né? Porque todo mundo é conhecido pelo apelido. O nome, o apelido, o nome em artes. Como a gente escreve nos projetos. A gente está chegando no final do programa e eu queria que você fizesse um convite para o meu telespectador para poder assistir o documentário que fala a história da sua família. Documentário. Eu vou fazer o convite, sim. Se eu errar alguma coisa aqui, você me ajuda. Claro, mas o documentário ele tá previsto para estreia no dia 24 desse mês, às 12 horas, se eu não me engano, não é isso? Isso aí, 12 horas. Será vinculado nas redes sociais da X da Questão Produções, Comunicação Livre, e também vai passar pelo Canal 10, não é isso? Exatamente, aqui na TV Petrópolis, onde está todo mundo assistindo a gente agora. Muito legal. Natan, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Foi uma grande alegria ser a diretora de produção desse material que conta a história da sua família. Foi um imenso prazer continuar trabalhando com você e junto com a jornalista Luciane Fortunato, que assina esse documentário. Eu também sou jornalista, mas tive o prazer de trabalhar com a minha colega. Eu fico muito feliz, você sabe um pouco da minha trajetória, e eu digo às vezes que hoje eu me dou o luxo de trabalhar com quem eu gosto de trabalhar. Que delícia. Né? E assim, fico muito feliz pelo empenho da X da Questão Produções, e fica o convite mais uma vez, dia 24, às 12 horas, no Canal 10, nas redes sociais da X da Questão Produções, o documentário da nossa família, que é uma trajetória circense. Isso aí. Obrigada, Natan. Um beijo. Fica comigo. Obrigado. Que a gente volta logo após o intervalo. Até daqui a pouco. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão Ilma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. Ilma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. Marcele Malaquias Terapia Integrativa é um espaço de atendimento holístico, acolhedor e profissional para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e dia do spa, num único lugar, bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Atendimento na sede e residencial. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Todos juntos, conectados e cada um na sua casa. Combinado?
As aulas começam à distância, mas quando tudo isso passar, você continua o curso lá na escola, do jeito CNA. CNA Live Class é para quem já é aluno e também para você que não quer esperar para fazer parte do mundo CNA. Aproveite! Logo mais, a vida volta ao normal. É o CNA junto com você nessa jornada. #Stay Home. CNA Live Class. www.cna.com.br. Não tenha mais pesadelos com as roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Buscamos, lavamos, secamos, higienizamos, passamos, fazemos pequenos reparos, dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes para solteiros, famílias e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. Sente dores constantes? A fisioterapia resolveria, mas as sessões são caras. Conheça Spa Life Fisioterapia. Com mais de 10 anos de experiência, atende pacientes para reabilitação, RPG e pilates funcional. Sessões de fisioterapia para coluna, joelho, ombro, pés e demais partes do corpo, realizadas por profissionais especializados e com preço popular. Atendimento humanizado e tratamento individualizado. Clínica bem localizada e estacionamento ao lado. Aceitamos vários planos de saúde. Agende já a sua avaliação. Spa Life. Seu corpo, sua vida. Todo dia é dia de festa. E a Chocolate com Arte sabe disso. E prepara para você maravilhas incomparáveis. Bem casados, nascidos ou vividos. Bolos com chantilly, naked cake em pasta americana. Brownie, copinho de chocolate, cupcakes personalizados, docinhos variados, pães de mel, pirulitos diferenciados, personalizados especiais e trufas decoradas. Tudo isso e muito mais com a assinatura da chefe Alexandra Duarte. Estamos de volta com o programa Comunicação Livre. Nesse programa aqui, especialmente, eu estou contando para você aí de casa alguns dos projetos da Lei Aldir Blanc que passaram aqui pela X da Questão Produções, pela Comunicação Livre, que a gente trabalhou um bocado e que está no processo de execução. Nesse momento especial, eu tenho o prazer de conversar com a Priscila Castro, que é o Hip Boy. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bom? É um prazer recebê-la. A gente que se conhece, já trabalhou junto tanto tempo, é a primeira vez que eu te entrevisto. Então, estou hoje num lugar diferente. Saio de doutora e viro a jornalista para conversar com você. Priscila Castro Hip Boy, eu acho que já é o nome com sobrenome. De forma geral, acho que o petropolitano e a pessoa da TV local que assiste a TV Petrópolis já sabe a sua trajetória, 20 anos, a sua família que conheceu o Festival de Parintins e que ficou encantado. E aí, hoje eu estou muito feliz de você estar gravando nesse lugar em especial que mostra visualmente o quanto o seu trabalho é reconhecido no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já sabe a sua história, mas conta para mim. Fala um pouco desses prêmios que estão aí atrás de você. Menina, eu até estou escondendo alguns. Eu acho que se eu abaixar, aparece. Apareceu. É porque por trás de mim, aqui no meio, também tem, no chão. Essa sala nós fizemos em homenagem aos meus avós, que, na verdade, quando nós começamos o estúdio, nós começamos numa casa que era do meu avô, que estava para alugar, e aí meu pai teve ideia de alugar para que nós começássemos o estúdio de dança. E depois fizemos algumas mudanças, algumas reformas, e aí com a mudança, o estúdio deixou de ser na casa que era originalmente dos meus avós. E aí, como homenagem, nós tivemos essa ideia, foi do meu pai, de criar uma sala de troféus com o nome deles, e deixar exposto todos os prêmios, todas as conquistas, a réplica dos bois. E eu hoje, além do cenário, eu tô com essa camisa também, que tá escrito aqui, ó, Parintins. Atrás está escrito Eu Fui. Essa camisa foi do primeiro ano que eu fui em Parintins, em 2005.
Eu lembro assim que eu me apaixonei, eu bati o olho, eu falei, gente, eu tenho que levar essa camisa que tá escrito Parintins, que não sei o que lá, e eu guardo com muito carinho. Eu falei, hoje é um dia especial, eu vou levar para gravação. Que legal. E aí você está gravando num lugar especial em que tem memórias, tem história, tem tudo isso. E a gente vem hoje falar de um projeto muito cuidado, muito querido, muito bem trabalhado, muito amado, digamos assim, que é o Parintins, a Ilha Mágica, que é um dos vencedores do edital da Lei Aldir Blanc aqui em Petrópolis. Queria que você falasse qual é a alegria, e aí você pode ficar com a garganta engasgada, não tem problema. Nosso telespectador de casa já está acostumado com a gente se emocionar aqui nesse meu espaço de bate-papo. Qual é a alegria de ter vencido um edital e mostrar um pedacinho desse amor familiar? Né? Você já falou de seu pai, já falou de sua mãe, já falou de seus avós. Então, assim, desse amor familiar pela cultura de Parintins. E a pessoa está chorando antes de começar a falar. Aí, acontece. Foi uma alegria muito, muito grande mesmo, porque há vários anos eu venho inscrevendo, participando e tentando, de alguma maneira, viabilizar a realização de algum dos nossos projetos através da lei de incentivo e através dos editais do município. E impressionante falando que a gente ficava ali sempre na rabeirinha, faltava meio ponto, faltavam não sei quantos décimos no último edital, a gente ficou... Nós fomos, assim, os primeiros após o último classificado, por causa de meio décimo. Aí eu falei, não acredito, já estava assim, bem desanimada. Eu falei, não vou mais fazer, não vou mais escrever, cansei, não quero mais. E aí veio esse presente, que foi a nossa parceria, e eu fico muito feliz, muito honrada, porque eu acredito de verdade no nosso profissionalismo, na nossa dedicação, no nosso empenho, na nossa competência, e não tenho dúvidas que foi assim um presente do universo. Eu fico muito feliz, muito grata, e muito bacana, né? Depois de tanto tempo, depois de tantas vezes tentando, que viesse dessa forma. Então, não estou aqui jogando confete, não, mas é a história verdadeira. E aqui, ó, de coração, obrigada. De coração e de estrela. Tá vendo? Olha como é que a pessoa incorporou o projeto, tá vendo? Agora até ela me corrige. Sei que não pode ser só de coração. Tem que também ter uma estrela na testa. Parintins, a Ilha Mágica, vem falar da história desses dois bois que estão aí do seu lado. Caprichoso e garantido, não é isso? Isso aí. Nós, há mais de 20 anos, fazemos esse trabalho de pesquisa e divulgação do Festival Folclórico de Parintins através da dança. E dessa vez, até pelo formato do edital também, trouxemos essa proposta de representar alguns dos principais itens individuais e personagens do Festival Folclórico de Parintins, dando ênfase, claro, aos personagens que a gente pudesse representar dançando, que é a nossa arte, é o que a gente faz, né? É a nossa paixão. E aí a gente veio trazendo uma singela demonstração da evolução da nossa réplica dos bois, que foram confeccionados pelo André Gross em 2003. Fizemos oficialmente a despedida deles. Eles, a partir de agora, ficam só em exposição aqui na nossa sala de troféus. E apresentamos também um pouquinho da Sinhazinha da Fazenda, da Rainha do Folclore, da Cunhaporanga, da Porta-Estandarte do Pajé. Isso aí. Esses personagens, eles são extremamente importantes para contar essa história de Parintins, essa lenda fantástica, que eu queria que você contasse, para quem não sabe ainda, que lenda é essa? Afinal de contas, que lenda é essa que faz o Festival de Parintins sacudir os bois? Verdade. O Boi Bumbá de Parintins, ele surgiu, na verdade, da fusão do Bumba Meu Boi do Maranhão com as origens indígenas e caboclas do Amazonas. Então, eles adaptaram a versão original da história do Bumba Meu Boi, que era do pai Francisco e a mãe Catirina, que ela ficava grávida e tinha o desejo de comer uma língua de boi, e ele matava o melhor boi da fazenda para atender o desejo dela de grávida. E aí, na versão desse Alto do Boi, contado em Parintins, eles substituíram o pajé
Na verdade, eles colocaram o pajé substituindo o padre da versão original e acrescentaram personagens típicos do Amazonas. Então, a rainha do folclore, que vem representando os mitos e as lendas amazônicas, a Cunhaporanga, que significa mulher bonita, representa a Índia mais bela da tribo, a porta-estandarte, que traz o símbolo, né, do boi, e todo esse conto, toda essa narrativa da história da língua do boi, do pai Francisco, da mãe Catirina, ele vem sendo representado de forma lúdica, de forma mágica, e aí, de certa forma, é como se eles justificassem o surgimento do boi de pano, como se ele ressuscitasse em forma de brincadeira, em forma de um boi de pano. Muito legal. Agora vamos fazer o convite para quem está assistindo a gente. Hoje a gente está gravando, é dia 13, e os nossos estão palpitando, porque hoje vai ser veiculado o primeiro vídeo. Mas o programa é na quarta-feira. E aí, quarta-feira, o que já passou e o que vai passar? Como é que as pessoas podem assistir essas 9 intervenções, essas 9 atividades cênicas? Isso aí. A partir do sábado, dia 13, todos os dias, às 19 horas, às 7 horas da noite, vai ser vinculado um vídeo, contando um pouquinho da história do Hip Boi, um pouquinho do Festival de Parintins, o que é Parintins, como que surgiram os bois, e para contextualizar um pouco as pessoas do que acontece naquela ilha mágica. Depois nós vamos um vídeo que traz uma narrativa e uma contação de história direcionada para o público infantil. E a partir do terceiro dia, a gente vem apresentando os personagens individualmente. Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhaporanga, Porta-Estandarte, Pajé, a evolução dos bois. Então, ao longo aí de 9 dias, do dia 13 ao dia 21, todos os dias, às 19 horas, lá no YouTube. Vocês podem assistir no YouTube, no Instagram, no Facebook, do @xdaquestão. Maravilha. Priscila, queria te agradecer de verdade por esse bate-papo. É uma grande alegria. O telespectador lá de casa, falei no começo, mas reafirmo, trabalhei nesse projeto, fiz alguns pedaços dele, a parte que é essa de explicar o que é o boi e tal, o que é a rainha, foi muito, foi uma imersão na cultura que não é a nossa daqui da região sudeste, mas que a gente precisa conhecer para poder se apaixonar. Eu acho que é muito interessante como a gente, enquanto brasileiro, insiste em algumas coisas. Então, a gente adora o Halloween, mas não se apropria do boi. Então, está na hora da gente também continuar em outubro falando do Dia das Bruxas. Não há problema nenhum. Contando que a gente também passe a valorizar e apreciar e amar os nossos bois. Concorda? Verdade. Tem que tirar o chapéu aí para essa festa tão linda, considerada a maior festa folclórica da América Latina e que é genuinamente brasileira. Então, é uma festa aí que faz um resgate e uma manutenção dessa cultura e dessa festa tão bonita. Maravilha. Obrigada pelo bate-papo, parabéns pelo projeto. Você aí de casa, assiste, vale a pena. É uma delícia. Obrigada, Priscila, foi um prazer. Obrigada, fica com Deus, tá? Beijo. Beijo, até breve. Você aí de casa, fica comigo, porque no próximo bloco tem mais uma entrevista super legal. A gente volta depois do intervalo. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Um
Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Olá, eu tenho uma novidade para você. WhatsApp Cinemax. Pegue o celular e mande uma mensagem informando o Cinemax que frequenta. Anota aí, DDD 21 973 26 0467. Agora você vai receber todos os horários e filmes em cartaz na sua mão. WhatsApp Cinemax. Informação e conforto para você. Até a próxima! Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem pro Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Quer praticidade e rapidez na hora de preparar as refeições? A Processados Taquaril faz o trabalho árduo e você se alimenta da forma certa. Selecionamos, descascamos, higienizamos, embalamos e entregamos. Deixe de lado o desperdício com cascas e alimentos inapropriados para consumo após a aquisição. Todas as semanas, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você montar seu cardápio. Invista na sua qualidade de vida. Venha para Processados Taquaril. Samóveis é sinônimo de tradição e qualidade. Aqui você encontra tudo para deixar o seu lar aconchegante, elegante e confortável. Armários, cabeceiras, camas, mesas, sofás e muito mais. Acompanhe as mídias sociais, participe dos feirões e aproveite as promoções. Pensou em móveis? Pensou em Samóveis. Desde 1972, mobiliando o seu lar. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper.
Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Estamos de volta com o programa Comunicação Livre, nesse terceiro e último bloco dessa semana. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber uma pessoa que você aí de casa da TV Petrópolis já está super acostumada, Regina Rezende, psicóloga. Mas hoje ela vem extremamente bem acompanhada. Ela vem acompanhada do filho, e aí como mãe, companhia de filho é sempre filho, João Marcos Nascimento, e da nora, Clara Assis. E hoje a gente vai falar sobre um projeto lindo, delicioso, e que eu tenho o imenso prazer de participar do projeto, dessa construção, que é o Mildinha de Medo. Olá, queridos! Olá, tudo bem? Muito obrigado por receber a gente. Na verdade, é um imenso prazer, João. Vamos começar pelo básico, e aí, João, vou falar com você. Afinal de contas, como é que começou o Mildinha de Medo? Então, o Mildinha de Medo começou como um projeto para um curso que eu estou fazendo de ilustração editorial, eu e a Clara. A gente vai terminar esse curso produzindo um livro ilustrado. Certo. Então, com a mente lá na frente, eu perguntei para minha mãe se ela tinha alguma ideia de livro que gostaria de escrever para eu ilustrar. Eu achando que ela ia mandar uma ideia ou outra, ela já mandou o texto, já foi mandando por mensagem, como se fosse uma conversa. Eu achei que ela ia falar assim, eu tenho uma ideia, não sei o que, não. Era uma vez, não sei o que, e foi. Saiu assim, na mesma hora. Ficou guardado e aí virou um projeto depois que a gente tentou pro edital e conseguimos, e tá aí o Mildinha de Medo saindo agora. João, como é que é lidar com um ser humano como Regina Rezende? Que você pede assim, tem uma ideia, e ela te mandou a história. Como é que foi isso para você, que, com o trabalho que nós estamos tendo, é uma pessoa extremamente organizada, pragmática e tal, não sei o que. Nossa, era só uma pergunta e eu já tenho uma história. Como é que foi isso? É sempre engraçado, né? Ela sempre surpreende a gente. Tem uma história que há muito tempo, assim, a minha mãe conta histórias dela e eu falei para ela assim, nossa mãe, não te conheço. Porque é isso, a minha mãe sempre surpreende, sempre a gente sempre tem alguma coisa para descobrir dela. Então outra coisa também, né? A Regina sempre gostou de livros e lê muitos livros. Então eu acho que fazer um livro do zero sempre foi, assim, eu acho que o sonho dela, né, Regina? Sim, sim. Quando você lê muito, eu acho que você acaba tendo um mundo dentro da cabeça. E a qualquer momento isso pode sair de alguma forma. Quando ele fala isso, eu tenho uma expressão, eu acho que a vida de todo mundo dá um livro, sabe, Carla? As pessoas podem achar que não, mas a sua vida dá um livro. Só depende da forma como você conta. E aí, às vezes, a gente conversando de forma muito informal, aí eu conto alguma coisa que eu vivi. Aí ele, você já fez isso? Eu já. Ele, eu não te conheço. É muito engraçado. Talvez porque, no final das contas, a gente nunca conheça ninguém. As nossas experiências são únicas e vividas na nossa integralidade apenas pela gente. E por mais que a gente conte todas as histórias, a gente está contando um fragmento da história.
Afinal de contas, eu sou jornalista, passo a vida inteira contando um montão de fragmento da vida de um monte de gente para outras gente. E aí a gente vai percebendo isso, né? Pequenos fragmentos que vão construindo. Regina, como é que brotou a história dentro da sua cabeça? Afinal de contas, o João falou, mãe, tem uma ideia? Porque ele acredita em você enquanto profissional psicóloga. E você mandou a história. Então, a Miudinha de Medo surgiu justamente porque, na experiência clínica, eu tenho lidado com crianças que lidam com o medo específico que a gente aborda no livro. Eu tenho todo um acervo no consultório de livros psicopedagógicos que visam ajudar a criança a lidar com as suas emoções. Raiva, medo, tristeza, separação dos pais, né? E por aí vai. Mas eu não tinha nada que se referisse a esse medo, o medo do palhaço, né? Que é a temática do livro. E eu estava com isso na cabeça, porque não é um nem dois, são muitos casos de crianças que têm angústia de separação, terror noturno, por conta dessa questão. E aí, quando ele me pediu o livro, eu falei assim, opa, é uma oportunidade de colocar isso. Livro tem vida própria. E, de alguma forma, a coisa surgiu porque eu acho que há realmente essa necessidade de resgatar essa figura. E que bom que o livro tomou esse corpo, tomou essa forma e conseguiu sair daqui e virar algo materializado. Eu estou muito feliz. Clara, um filho chega para uma mãe e fala assim, tem uma ideia aí? E aí ela concebe uma história. E até onde eu tenho entendimento, foi você que desenhou esses personagens. Foi você que fez o pedido do filho, a história da mãe, virarem os personagens. Como é que é para você, profissional e artista, pegar esse texto e fazer isso virar uma ilustração? Olha, é um processo, né? A gente vai aos poucos, né? Foi muito divertido, afinal de contas, esse é o nosso primeiro livro autoral, né? 100% autoral, nós três juntos. E foi um processo muito bacana, porque você tem que pegar todas as características físicas ou não de um personagem e tentar traduzir isso em um estilo diferente, um estilo próprio. E eu acho que estou muito feliz, foi um resultado que me satisfazeu. Eu não sei, além disso, os desenhos também tem a contribuição do João, que foi um trabalho conjunto, eu e ele, né? Então, é um filho que, né, uma ilustração que tem o dedo de nós dois. Então, como é que é essa divisão, então, de trabalho entre você e João, que eu não entendi e a gente conta agora, então, para o nosso telespectador numa tacada só? Afinal de contas, eu jurava que esse desenho era todo seu. O design do personagem, né, dos personagens que eu criei. Uhum. As composições foi o João, né? O que é composição, Clara? A composição é você criar uma ambientação para a cena, né? Por exemplo, a cena tem que ter a cama com a menina e a família a disposição das imagens na página. Sim, disposição. E aí o João ficou com essa parte, também ficou com as cores, e eu fiquei com a finalização. Enfim, a gente vai trocando, até que chega um produto final. Que chega a essa coisa tangível que é o livro. Eu trabalho muito com animação, né? E na animação a gente costuma muito trabalhar com o desenho, o design de outra pessoa, né? Então é muito natural para mim pegar o desenho da Clara e desenhar no traço dela. Então a gente Agora trocando muito. A gente acaba trocando muito e aí a gente cria toda a história
foi muito interessante a gente criar toda a história no papel, em miniaturazinha do livro, para depois escolher, não, gostei da cena assim, não, gostei da cena assim. Vamos mesclar as duas cenas que a gente pensou paralelamente? Então a gente foi assim, a gente foi criando a composição um pouco junto, e aí rascunhando, e aí ela melhora o desenho, e aí eu faço a colorização inicial, e aí ela finaliza. Foi assim, foi bate e volta com o desenho. Sim, é um produto dos dois. Quando fala que eu desenhei, mas na verdade nós dois desenhamos juntos. Não tem nem o que... Entendido, corrigido. Fala. Uma coisa interessante, o livro infantil, a ilustração do livro infantil, ela tem, na minha opinião, ela responde pelo sucesso do livro mais de 70% mais do que a história em si. Sim. Porque a ilustração é que vai seduzir a criança, é que vai atrair ela para aquelas cores. Mesmo uma criança ainda não alfabetizada, ela pode se encantar pelo livro, e isso é a ilustração. Então, assim, o livro está muito bonito, os personagens, você olha para eles e você se emociona com a carinha deles, com a expressão deles, de medo, de alegria, de preocupação, né? Então, assim, o livro, ele fala sem precisar falar, através da ilustração dos dois. E eu não estou sendo coruja, eu estou sendo absolutamente imparcial, porque não é de mim essa corujice. E não faz essa... Pode dizer assim, você é coruja, você é mãezona, você é sogrona, mas a gente pode dizer o seguinte, eu não sou nada dessas coisas. E o trabalho está lindo. O trabalho está executado com um esmero impressionante, com um profissionalismo digno, de uma super editora. A gente tem um trabalho final que vai chegar para o público com uma qualidade impressionante no que diz respeito à história, à abordagem e aos traços propriamente ditos. E aí, na verdade, eu queria que a gente falasse uma coisa interessante, que é o seguinte, na construção desse personagem, na construção desse livro, da Miudinha de Medo, que é a Maria Lúcia, tem uma coisa muito interessante, que para a gente falar com a criança, eu acho que, assim, abraça dois coelhos numa tacada só. Que é o quê? A gente fala da questão do medo do palhaço e a gente fala sobre a questão da terapia na infância. Eu posso estar equivocada, mas fala comigo, Regina. As crianças, em via de regra, ou melhor, a gente educa a sociedade para que jovens e adolescentes pensem assim, terapia é coisa de louco. A sociedade ainda educa um pouco para isso. Quando a gente faz um livro infantil em que uma criança que tem medo de palhaço vai para a terapia e na terapia ela consegue solucionar essa questão, a gente não está, assim, falando de duas coisas muito legais num livro só? Estamos falando sobre a importância de você ter um espaço onde a criança pode falar sobre as suas emoções, sem crítica, sem juízo de valor. E muitas vezes os pais, os responsáveis, né, os cuidadores, eles não têm esse olhar nem esse ouvir. Por quê? Porque eles também não conseguem falar sobre as suas emoções, né? E aí eles não dão essa voz para a criança, porque muitas vezes a criança está chorando e ainda acontece, você está chorando por quê? Ah, que bobagem, né? E aí, assim, quando você invalida o sentimento do outro, você tira do outro a voz, você emudece a emoção, o sentimento. Então, o livro vem também permitir essa voz. Quando uma avó fala assim, ela precisa ir para um lugar onde ela possa falar sobre isso, né? Ela precisa de ajuda, e é importante que as famílias atentem para isso. Às vezes a criança precisa de ajuda, e ela está gritando por isso, e aí você pensa, está fazendo manha, tá querendo atenção, está chamando atenção. Sim, ela pode estar querendo chamar atenção, sim, mas por que ela precisa chamar atenção? Vamos pensar sobre isso. Acho isso muito relevante, porque você, Regina, sabe, a gente trabalha junto num outro projeto que se chama História de Emocionar, e que a gente essencialmente fala da importância das crianças entenderem as suas emoções básicas, a consequência dessas emoções básicas, e aí, quando eu estava
pensando nesse nosso bate-papo, fiquei pensando, a gente vai falar de medo, mas a gente vai falar sobre a possibilidade de uma coisa que chama espaço de fala, que é isso que você acabou de falar. O espaço onde a criança vai poder falar de qualquer forma, vai poder falar de verdade. João e Clara, quando vocês pensaram no livro, quando estavam lá no curso e que tinham que executar um livro, imaginaram que o produto final poderia se tornar uma obra que pode, de verdade, e que vai, de verdade, chegar na mão de crianças em risco social, de escolas públicas da nossa cidade e que pode, de verdade, mudar a vida de um monte de gente? Mara, eu acho que é pensar grande, e isso é bom. E se mudar a vida de uma pessoa, tá ótimo. E eu também espero muito que o livro consiga surpreender as crianças, porque às vezes os livros eles trazem soluções mágicas para os problemas, trazem problemas mágicos com soluções mágicas, e a gente está tratando de um problema real com uma solução real. Então, eu acho que isso tem uma potência muito boa de se destacar. A gente não é o primeiro livro que está falando de medo, a gente não é o primeiro livro nem que está falando de medo de palhaço, mas a gente está trazendo uma solução, uma alternativa que pode ajudar de verdade. E a gente conhece que haja, né? Sim. E é um tema que, ao meu ver, não ajuda só a criança, né? Ajuda os pais também a lidar com o medo da criança e também com o próprio medo, porque a terapia ela serve para todo mundo, né? É uma coisa universal. Verdade. As pessoas também têm medo da terapia, né? Tem. Quem tem medo de terapia? Isso é um bom tema. Quem tem medo da terapia? Não é? Quem sabe a gente não entra num próximo edital para poder fazer um livro falando de quem tem medo da terapia. Eu agora estou adorando a ideia. Estou imaginando assim vários livros que a gente pode construir juntos. Afinal de contas, eu respeito e amo a Regina e estou de paixão por esses livros. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela falou assim: ai, Regina, eu já pensei aqui, miudinha de medo, cansadinha de medo, revoltadinha de medo. Ela foi dando outras opções. Eu falei assim, nossa, mas aí eu falei assim, você está criando uma coleção? Ela falou assim, mas a ideia é essa, cria uma coleção. E a coisa interessante do miudinho que é preciso de ler o livro para você pegar o clique do miudinha. Do miudinha. Por que miudinha? Tem aí uma... Ai, que bom, Clara. Que bom que você não deixou eu falar, porque eu ia falar agora porque que era miudinha. Vamos deixar para as pessoas... não dá spoiler. Não dá spoiler. Eu sou péssima. Jornalista é meio bocuda, sabe? A gente, de vez em quando, fala umas coisas que não podia. Não vou falar, porque a Clara que é a Cis, mandou e a gente obedece. Agora, para falar... A gente, vou me colocar junto nesse projeto. Porque padroeira da TV, hein? Padroeira da TV. Padroeira da TV, muita coisa, é muito chiquerema esse nome dessa ilustradora, artista e comunicóloga. E aí, para a gente arrematar esse programa Comunicação Livre de hoje, falando dessa delícia que é o Miudinha de Medo, que está me dando um imenso prazer em trabalhar, em fazer a parte de produção, queria que a gente falasse rapidamente que a gente tem um palhaço homenageado que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e eu queria que vocês explicassem o porquê que o Lambança foi o escolhido para ser homenageado nesse processo. Bom, principalmente porque ele é da nossa cidade, né? Então, assim, ele tem toda uma história ligada, toda uma vida circense que merece e que deve ser contada, porque o circo, que já foi um ícone de diversão, ele deixou de ser há muito tempo, porque com o nosso excesso de tecnologia, o circo, e aí vem um circo de Soleil com uma tecnologia absurda, e o picadeiro meio que se perdeu no meio disso tudo. Então, trazer essa imagem e essa homenagem ao palhaço Lambança foi a nossa escolha, porque ele merece ser honrado. E também porque é um palhaço que está vivendo esse mundo em que as crianças agora têm esse medo. E ele tem suas formas de
ultrapassar esse obstáculo, e a gente tem um relato dele, inclusive, no livro, mostrando como que ele faz, e é fantástico. É um livro que vai homenagear todos os palhaços do Brasil. Inclusive, a acho gente que quer resgatar essa figura que hoje em dia ela é tão temida, né? E aí ele se torna meio que um representante de todos os palhaços do Brasil. Tomara, oxalá, os palhaços possam voltar a animar as festas infantis, como era antigamente, entendeu? Porque é uma figura incrível que traz alegria, traz o lúdico, traz a fantasia. Tomara. Muito, muito 1980, sabe? Mas eu me lembro que todas as festas de 1 ano das crianças eram de circo de palhaço. E agora... 80 não, ele é de 94 e a festa dele, ele é de 90, e a festa dele foi de palhaço. Ó, tá vendo? É isso. A minha só não foi porque a minha foi de coelho, né? Negócio meio nome de família e tal. Todo mundo super valorizou o coelho desde que eu tenho 1 ano. Não tem jeito. Olha, queria de verdade... última coisa. Dia do lançamento. Sábado que vem, dia 20, no espaço ali do Duetos Café, Museu Imperial. Às 3 horas. Às 3 horas. E é necessário que as pessoas confirmem presença, né? Porque, inclusive, vai ter aí... vai poder receber a edição do livro. Sábado de março, às 3 horas. Miudinha de Medo. Miudinha de Medo. Isso mesmo. Mais informações, só mandar um WhatsApp para 999-55-2730. Queridos, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com vocês mais uma vez. E dessa vez dividir essa conversa com o telespectador que assiste a gente pela TV Petrópolis. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Carla. Tchau, tchau. Obrigada a você que ficou comigo nesse programa em que a gente falou de arte, de cultura, de qualidade e de Lei Aldir Blanc. Uma iniciativa que teve a esquerda brasileira fazendo acontecer, mulheres de garra como Jandira Fegali, entre outros, claro, mas que chegou em Petrópolis e que também foi encabeçada e só conseguiu por conta de uma outra mulher que estava lá à frente do Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, é arte, é cultura, é Lei Aldir Blanc na pandemia, mudando a sua vida e a minha, como produtora, como jornalista, e agora também a de todas as crianças que vão ler o Miudinha de Medo. Um beijo grande para você que me assistiu e até a próxima semana. Tchau, tchau!